Você que está acompanhando a programação também aí pelas redes sociais, no facebook.com/Band Campinas, entre em contato com a gente através das mensagens do próprio Facebook. Temos também a opção pelo WhatsApp. O número é o 991969255. Temos muitos assuntos interessantes e importantes para tratar aqui ao longo desta edição. A Rose Guglielminetti e a Zezé de Lima já estão comigo aqui a postos. Meninas, boa tarde. Boa tarde, Sena. Boa tarde a todos os telespectadores, pessoal da casa. Rosmaria, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, para variar, nós vamos falar da reforma da Previdência, que está uma confusão, está um tiroteio de informações. A equipe econômica, chefiada lá pelo Paulo Guedes, o ministro da Economia, está tentando explicar dioturnamente os termos da reforma, mas há uma desinformação generalizada ainda. A gente vê que tem grupos lá puxando a corda para cá, soltando para lá. E saiu uma informação de que os partidos do chamado Centrão estariam tentando aí, dispostos a mandar um outro texto, um texto paralelo, que manteria de alguma forma a espinha dorsal, né, da economia de 1 trilhão e alguma coisa de reais com a reforma da Previdência, mas tiraria algumas coisas, né, do texto. E aí a gente ficou discutindo aqui, mas então por que não apresenta a emenda? Por que não coloca então só a mudança que se julgar necessário nesse texto enviado pelo Palácio do Planalto? Aí as pessoas estão falando, tem uma corrente que diz, não, é que eles estão querendo enfraquecer o Bolsonaro, dizendo que quem manda é a Câmara, essa coisa toda. Vamos dar uma olhadinha na reportagem, porque está um pouco confuso isso, e a gente vai comentar na sequência. A Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara já recebeu 15 emendas. Todas as mudanças sugeridas pelos deputados no texto enviado pelo governo farão parte de uma nova versão costurada pelos próprios parlamentares. É uma questão de técnica legislativa, não há nada de novo. É natural apresentar um substitutivo, é muito natural, ocorre muitas vezes. Eu tenho a atribuição de relator, de ouvir, construir o melhor projeto possível e apresentar um substitutivo. Mas os deputados têm autonomia para apresentar também outras propostas, inclusive emendas, que provavelmente muitas eu irei acatar. O presidente da comissão, que faz parte do Centrão, afirmou que o objetivo é blindar a pauta econômica das confusões que têm afetado a imagem do governo. Mas a orientação é manter o cronograma de trabalho e a economia prevista pela equipe econômica na próxima década. Até agora, já é consenso que temas polêmicos, como a aposentadoria rural, a de professores e o benefício de prestação continuada, pago a deficientes e idosos de baixa renda, serão modificados. Agora, deputados do Centrão descartam resgatar a proposta da Previdência apresentada pelo governo de Michel Temer, que previa uma economia bem menor de 400 bilhões de reais. O cronograma prevê a aprovação da reforma no primeiro semestre. Os trabalhos na comissão especial vão entrar na terceira semana de debates, desta vez com representantes de associações e sindicatos. O Planalto também tem pressa para aprovar outro projeto no Congresso até junho, inclusive para arcar com os custos da Previdência. A equipe econômica precisa da liberação de um crédito suplementar de quase 250 bilhões de reais para pagar despesas obrigatórias, como salários, Bolsa Família e aposentadorias. Isso corresponde à autorização para usar uma espécie de cheque especial, que nesse caso são os títulos do Tesouro Nacional. Sem esse aval dos parlamentares, a União corre o risco de descumprir a chamada regra de ouro, que proíbe o governo de se endividar. O pessoal faz um cálculo que desses 250 bi que está pedindo de crédito suplementar, cerca de 200 bi são da Previdência. Então, quer dizer, a história é realmente complicada. E é dramática a situação do caixa aí do país, né? Os recursos públicos da União. Agora, esse tiroteio de informações aí, Zezé, saiu essa informação, né? Na sexta, no fim de semana, pipocou também informação dando conta de que esse Centrão estaria disposto a colocar um texto alternativo. Mas tem muita gente desmentindo isso já, né? Então, aparentemente, acho que eles vão discutir a proposta que está tramitando mesmo e que foi enviada pelo governo, né?
Eu tenho a impressão de que é isso aí. Eles chegaram a ventilar a possibilidade de um projeto alternativo, né? Mas hoje, ontem, assim, vieram várias lideranças falar, não é nada disso, inclusive Samuel Moreira, que é o relator da reforma. Ele disse que essa informação de que haveria a disposição do Centrão de fazer um novo projeto foi uma interpretação errônea que deram a uma fala dele. Particularmente, acho que é bem possível que o Centrão tenha conversado, sim, isso daí, numa reunião que tiveram no sábado, lá na casa do Rodrigo Maia. Mas o Centrão também está tenso, porque a situação no Brasil está tensa. Né? Nós tivemos na semana passada uma manifestação que levou milhares às ruas. Nós temos uma manifestação convocada pelos bolsominions, né? Porque são bolsominions, fazer o quê? Esse pessoal extremamente ideológico e que convocou para o próximo domingo essa manifestação. E o país está assim, quem tem juízo está com medo. Quem não tem, que acha que qualquer coisa tá bom, não teme nada. Mas quem tem juízo está com medo. E o Centrão, no mínimo, juízo, assim, capacidade de leitura, os caras têm. Então, mesmo que tenha sido uma ideia de fazer um outro projeto, eu acho que nesse momento está em banho-maria. Pois é, o secretário de Economia do Ministério da Economia, o Rogério Marinho, já disse que, reforçando isso que você falou, Zezé, que se houver mudanças, elas terão e serão feitas dentro do projeto do Executivo, que não haverá aí um projeto alternativo. Mas eu concordo com a Zezé. Acho sim que o Centrão aventou essa possibilidade de apresentar um projeto alternativo, só que, e principalmente, como o governo está enfraquecido, Zezé, esse projeto sairia aí do Congresso, né? Mas o que o secretário colocou, Zezé, é que eles vão defender, né? O governo vai defender um projeto que não altere a economia de 1 trilhão em 10 anos e também eles não querem alterações pontuais. Não quer permitir, por exemplo, que se mexa na idade mínima e no impacto fiscal, mas na proposta do Centrão já se falava em alterar a idade mínima para professores e para trabalhadores rurais, e trazendo para as mulheres para 58 anos. Só que se fizer isso, essa economia de 1 trilhão, ela desce para 900 milhões. Aí mexeria nessa espinha dorsal que o governo diz que é importante. O governo também vai tentar trabalhar melhor na história da benefício de prestação continuada para idosos e carentes também, aceita trabalhar. E naquele projeto, Zezé, naquele plano que está tendo muita dificuldade, muita resistência por parte do Congresso, que é a capitalização. O governo disse que vai explicar, que vai ter a participação do empregador, mas que vai ter... Eu só fiquei meio em dúvida, Sena, quando falou de, no mínimo, um salário mínimo por pessoa. Eu achei alto, Zezé, essa contribuição da capitalização, que é aquela em que o trabalhador ele contribui para a aposentadoria dele. Então, o que eu entendi disso é o seguinte, Rose, eu achei... que está garantido o benefício mínimo de um salário mínimo. Diferentemente do que rola no Chile, que as pessoas lá acabaram ficando completamente na mão e muita gente ganha meio salário mínimo de aposentadoria. Então, é garantir no mínimo um salário mínimo de aposentadoria. Agora, as pessoas, o que eu sinto é o seguinte, as pessoas não sabem nada ainda da reforma da Previdência. Esse é o problema. A maior parte das pessoas não sabe. Porque eu vejo as críticas que elas fazem acerca do projeto, e assim, é coisa tipo, porque não vai mudar nada para político, não vai mudar nada para o Supremo Tribunal Federal. Gente, nós temos 1 milhão de críticas para fazer a políticos, ao judiciário de uma maneira geral, aos legislativos, né, claro, e muita gente do executivo, enfim, servidor público de uma maneira geral. Nós temos 1000 críticas a fazer acerca de benesses e tudo mais que esse povo goza. Mas essa reforma, ela prevê
todo mundo numa base igual. É essa a vantagem dessa reforma. Exatamente. Coloca todo mundo no mesmo saco. Então, isso eu não entendo como eu ouço as pessoas falando isso, que não vai pegar... Lendo o texto. As pessoas não estão lendo o texto. Tem alguns pormenores, que algumas coisas, igual a capitalização, tem alguma coisa que não foi explicada ainda, mas a capitalização até aqui, ela vai ser uma coisa de futuro e opcional. Não vai ser obrigado a optar pela capitalização. E tem outro detalhe, a questão envolvendo cortes, nenhum grupo quer perder, esse que é o grande problema, né? As pessoas, por exemplo, é proibido falar de trabalhador rural e professor, porque o pessoal fala, não, o professor é o futuro, pelo amor de Deus, vai mexer no professor. O trabalhador... Ora, eu sinceramente penso o seguinte, por que o professor pode se aposentar, homem aos 30 anos de contribuição e mulher 25 anos. E o carpinteiro, o pedreiro, outra profissão qualquer não pode. A pessoa fala, mas tem que valorizar o professor. Bom, tem que valorizar, mas no salário, nas condições de trabalho, no equipamento nas escolas. Não é a previdência que está arrebentada, que está lá com caixa deficitário, é que vai resolver o problema de valorização de categoria do professor. Porque a previdência, o pessoal precisa pôr na cabeça, é uma coisa contributiva. Você contribui e depois pega aquilo e paga o pessoal que aposentou. Aí você pega uma categoria igual ao professor, desde que eu nasci eu escuto isso, é proibido falar da aposentadoria do professor. Eu, pessoalmente, não concordo. Eu acho que o professor tem que lutar pela valorização, tem que ir lá ganhar mais, tem que ter mais condições de trabalho, tem que ter uma classe com menos alunos, isso tudo. Agora, por que o professor tem que aposentar com menos idade do que a outra massa de trabalhadores? Porque segundo a Constituição, porque é considerada um ofício mais cansativo, mais estressante. Então, é isso que eu estou falando. Isso está na Constituição. Por isso que tem uma proposta de emenda constitucional. E é por isso que eu falo. E por que é mais estressante o professor? É cansativo. Eu tenho professor na família. Tantos que são, é cansativo, tudo bem. Mas vamos pegar todas as profissões cansativas, então. Todas as profissões estressantes. Rural. Ora, que diferença tem o trabalhador rural para um pedreiro que trabalha de sol a sol, com cimento nas costas, fazendo uma parede? Ou o cara que trabalha lá furando asfalto? Por exemplo, eu acho o seguinte, né? Eu concordo com você quando você diz que a valorização do professor tem que ser dada na carreira dele. Exatamente. Ao mesmo tempo, eu entendo que essa história da paridade... Porque o professor já tem pelo menos até aqui, né? Ele já vai ter paridade, ele tem paridade com a ativa. Gente, isso é um privilégio que meu Deus, dá para conseguir ver que uma pessoa, ela se aposenta, aí num momento que ela vai estar gastando com saúde, ou se vai, mas em tese... Ela reduziu porque os filhos já foram, né? Em tese é assim, porque a gente não consegue dar jeito em tudo, porque senão nós vamos tirar e não vamos botar na saúde. O dinheiro é nosso, ou então nós vamos entregar 50% do que a gente ganha para imposto e boa, e a gente consegue, a gente consegue manter tudo aquilo que a gente acha que as pessoas merecem. Eu acho que a gente tem que pensar que esse dinheiro é um dinheiro nosso, dos nossos impostos, e que esse dinheiro ele é arrecadado para manter tanto políticas públicas que são para todo mundo, e nesse caso da Previdência no Brasil, está mantendo também quem está inativo. E muito dinheiro... você vai para servidor público para pagar o cara que tem paridade. Quer dizer, você dá um aumento para ativa e repassa para inativo. Como é que um Estado consegue? Como é que nós vamos conseguir do nosso dinheiro? Isso do público, né? Sim, como que nós vamos conseguir do nosso dinheiro manter isso daí? Rose, porque o professor, quando ele estando na iniciativa privada, ele pode até aposentar mais cedo, mas ele vive os mesmos dramas que a gente aqui do sistema privado vivemos. Ele só tem os 5 anos a menos. Agora, eu fico pensando, como que um Estado
Pode. E o Estado somos nós. Como que a gente vai conseguir manter isso? Como que a gente vai poder valorizar a carreira do professor se existem 2 folhas de pagamento hoje? Como que nós vamos fazer isso? Eu acho que quando você fala do professor do Estado e essa paridade, a gente aqui, pelo menos um ponto em comum nós temos. A gente acha que tem que rever essa questão da aposentadoria ser integral e paritária em relação ao servidor público. Ok. Agora, em relação ao professor, eu acho uma atividade cansativa, acho uma atividade estressante e uma atividade desgastante. Talvez por isso você prevê essa aposentadoria com 5 anos a menos do que o restante das outras categorias. Por quê? Porque o professor tem que preparar a aula, eu também tenho professor na família, você também tem, Zezé, você sabe como é desgastante e como é cansativo. Agora, em relação ao professor da iniciativa privada, Zezé, nem de longe, mas nem de longe, um professor da iniciativa privada ganha o que um professor do público recebe. Não ganha. Então, é a primeira coisa que eu quero dizer. Então, aquele professor, ele está tendo o estresse, o desgaste e todo aquilo que a carreira, a função acarreta, sem que haja esse reconhecimento no salário. Então, o professor da iniciativa privada, ele já começa perdendo. Mesmo que ele esteja dando aula numa escola privada, Zezé, não ganha como um professor do Estado, como um professor da rede municipal. A gente tem salários e salários bons no Estado e na rede. Eu sei que os professores que estão nos ouvindo vão dizer, mas é baixo. Tem alguns salários que é baixo, né? Alguns são baixos, mas você olha a média do que ganha o brasileiro. A média no Estado de São Paulo é um bom salário. Agora, do professor da iniciativa privada, Zezé, o salário é muito baixo. Depende do colégio. Claro que um colégio mais simples paga menos, um colégio, você vai pegar o Porto Seguro, vai pegar a escola alemã, aí paga bem mais.